São 15 horas em Paris. Está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. Uma carga de petróleo bruto russo foi trocado entre navios-tanque no norte das Ilhas de Cabo Verde. A informação está a ser avançada pela agência de notícias Bloomberg e o governo cabo-verdiano já está a investigar o caso. Pelo menos 90 pessoas morreram e centenas ficaram feridas no Iémen numa debandada durante uma ação de solidariedade numa escola em Saná para receber oferendas em dinheiro de forma a assinalar o Ramadão. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controlo técnico desta emissão está Guillaume Buffet e o jornal começa agora. Maputo 105 FM. Uma carga de petróleo bruto russo foi trocada entre navios-tanque no norte das Ilhas de Cabo Verde. A informação está a ser avançada pela agência de notícias Bloomberg e o governo cabo-verdiano já está a investigar o caso. A reportagem é de Odeir Santos. O primeiro-ministro cabo-verdiano confirmou as informações divulgadas pela agência Bloomberg, que dão conta de uma carga de petróleo bruto russo trocada entre navios-tanque no norte das ilhas de Cabo Verde. Ulisses Correia Silva disse que, apesar de o país não dispor de meios para fiscalizar a sua vasta zona económica exclusiva, está a investigar, com a ajuda de parceiros, a troca de petróleo russo dentro das águas de Cabo Verde. Nós estamos a investigar para saber, de facto, o que é que se passou. Sabe, nós temos uma zona exclusiva económica do tamanho de Texas, maior do que França. Para cobrirmos e fiscalizarmos toda a nossa zona exige meios que o país não tem totalmente disponível, mas nós temos parcerias, temos informações para podermos acionar os mecanismos quando forem necessários. Mas ainda estamos a apurar a informação para saber exatamente que barcos e em que condições fizeram essa transferência de combustível. Mas então confirma? Confirma-se em termos de informações, sim, mas não temos todos os detalhes. De acordo com a Bloomberg, o navio chamado Volante começou a transferir a sua carga de cerca de 730 mil barris para um superpetroleiro gigante chamado Scorpius no sábado e, conforme dados de rastreamento de navios-tanque compilados pela mesma agência, a operação foi concluída cerca de 35 horas depois. No âmbito da guerra na Ucrânia, a Rússia tem sofrido retaliações, como embargo às exportações de petróleo bruto e derivados. De Cabo Verde para a RFI, Odeir Santos. A agência Bloomberg informa ainda que no início do ano outra carga de petróleo bruto russo foi trocado no Oceano Atlântico junto às Ilhas dos Açores, uma operação que terá ocorrido apenas uma vez. Na Guiné-Bissau continua a polémica em torno da bandeira do PAIGC depois das acusações dos advogados do partido. O Supremo Tribunal de Justiça veio a público afirmar que o caso da bandeira ainda nem sequer foi decidido e que os advogados do PAIGC levantam factos que não existem. A reportagem é de Moussa Baldé. Em nota distribuída aos jornalistas, o Supremo Tribunal de Justiça considera falsas e caluniosas as declarações dos advogados do PAIGC. Os advogados do PAIGC acusam o presidente do Supremo, José Pedro Sambu, de alegadamente se ter apoderado do processo em que o partido é instado a mudar a sua bandeira sob pena de não participar nas próximas eleições. A petição foi intentada no Supremo Tribunal sob forma de providência cautelar pelo Partido Resistência da Guiné-Bissau, Movimento Bafatá. Diz aquele partido que as cores do PAIGC se confundem com as da bandeira nacional, o que poderia trazer confusão aos eleitores. O Supremo Tribunal afirma agora na sua nota aos jornalistas que a prudência da RGB, Movimento Bafatá, foi indeferida e o processo reenviado para a primeira instância. Não tendo ficado satisfeito com o indeferimento da providência cautelar, a RGB entrou no Supremo Tribunal com um requerimento de incidente de fiscalização da constitucionalidade da decisão. Esta nova diligência, assinala o Supremo, ainda nem sequer foi analisada. É aí que o Supremo disse estranhar as acusações dos advogados do PAIGC que acusam o presidente do órgão de ter retido o processo que agora quer entregar a um outro juiz. O Supremo Tribunal lembra aos advogados do PAIGC que comete um crime de injúria e difamação aquele que imputa a alguém factos ofensivos da sua consideração, honra e bom nome, mesmo que por meras insinuações. Moussa Baldé, Bissau, RFI.
A comunidade internacional continua a tentar um cessar-fogo entre os dois generais que lutam pelo poder no Sudão. Esta quinta-feira foram registados novos ataques em Khartoum e nas cidades de Durman e Ibari. Os combates já provocaram mais de 300 mortos e deixaram feridas 3.200 pessoas na capital sudanesa, que conta com mais de 5 milhões de habitantes. Vários residentes estão a tentar fugir dos ataques aéreos e combates nas ruas. Cerca de 70% dos hospitais de Khartoum e das cidades vizinhas estão encerrados. A Organização Mundial da Saúde apelou à criação de um corredor humanitário para retirar médicos e pacientes das zonas de combate. Pelo menos 90 pessoas morreram e centenas ficaram feridas no Iémen, numa debandada durante uma ação de solidariedade numa escola em Sanaa para receber ofrendas em dinheiro de forma a assinalar o Ramadão. As explicações são com Catarina Falcão. As ofrendas do Ramadão, uma tradição comum neste período festejado pelos muçulmanos, geraram o caos na cidade de Sana, cidade dominada pelos rebeldes no Iémen. Centenas de pessoas dirigiram-se para uma escola onde estava a ser oferecido dinheiro, cerca de $8 a cada família. Num dos países mais pobres do mundo e onde 17 milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome, a oferta desta soma de dinheiro causou um movimento de multidão que matou pelo menos 90 pessoas. Em imagens da televisão iraquiana pode ver-se que centenas de pessoas ficaram encurraladas num espaço limitado e era difícil retirar quem quer que fosse da multidão. Segundo relatos, muitas das pessoas mortas são mulheres e crianças. Estima-se que tenham ficado feridas pelo menos 320 pessoas. Este incidente acontece na véspera do Eid al-Fitr, que assinala o fim do Ramadão no mundo muçulmano e se celebra entre hoje e sexta-feira. Os rebeldes hutis informaram que uma comissão foi criada para investigar este incidente e que 3 pessoas foram já detidas por suspeitas de envolvimento. Desde 2014 que os rebeldes hutis tomaram esta região do Iémen e travam uma guerra contra a coligação militar liderada pela Arábia Saudita, que tenta restabelecer o domínio desta área no país. Milhares de pessoas já morreram nesta guerra e cerca de 23,4 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária, segundo o Programa Alimentar contra a Fome das Nações Unidas. A Dinamarca e os Países Baixos vão comprar 14 tanques Leopard 2 por 165 milhões de euros para doá-los à Ucrânia, que está a pedir ao Ocidente mais armas pesadas, anunciou o Ministério da Defesa dinamarquês. Os tanques serão entregues a partir do início de 2024, especificou o Ministério, indicando que o custo estimado ultrapassa os 160 milhões de euros, será repartido igualmente entre os dois países. Recordo que a Alemanha e o Reino Unido entregaram cada um 18 tanques pesados Leopard 2 e 14 tanques Challenger à Ucrânia no mês passado. Em Moçambique, os raptos continuam a ser planejados em diversos estabelecimentos prisionais do país, onde alguns cidadãos estão envolvidos e detidos. Este dado consta do informe anual referente a 2022, prestado pelo Parlamento pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili. A reportagem é de Orfeu Lisboa. É a partir dos estabelecimentos penitenciários onde alguns dos cidadãos envolvidos no crime de raptos que algumas ações têm estado a ser planejadas, segundo a Procuradora-Geral da República de Moçambique. Em articulação com a direção do CERNAP, temos estado a reforçar a nossa atuação no sentido de fiscalização e responsabilização dos autores. A título de exemplo, numa das operações de fiscalização, foram encontrados 12 telemóveis na posse de arguidos envolvidos nos crimes de rapto em algumas celas das unidades penitenciárias, cuja conduta mereceu o devido tratamento em sede de processo próprio. No seu informe sobre o estado da legalidade e da justiça referente ao ano 2022, Beatriz Buchila apontou a situação de violação sexual de mulheres, assim como o tráfico de drogas e branqueamento de capitais, como preocupantes. Moçambique continua a ser usado como corredor de tráfico internacional de droga, principalmente a cocaína, heroína, metafetamina, provenientes da Ásia, com destaque para o Afeganistão, Paquistão e Irão, e da América Latina, nomeadamente do Brasil. A Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Buchili, que esteve ontem e hoje no Parlamento, revelou ainda que há funcionários públicos que facilitam a entrada de cidadãos ilegais e terroristas ao país. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. O artista moçambicano Mário Macilau recebeu o prémio de fotografia Roger Pique pelo trabalho intitulado Fé, que retrata crenças e ritos
pratos tradicionais moçambicanos. Para Mário Macilau, a distinção é, acima de tudo, um encorajamento. É uma entrevista que ouvimos já a seguir na rubrica Vida em França. E ainda sobre fotografia, a World Press Photo elegeu esta quinta-feira o ataque à maternidade de Mariupol, na Ucrânia, como a fotografia do ano. É o ponto final neste bloco informativo.